Oi, gente, bem-vindo a mais uma aula, da sessão número 2 de Contribuições Culturais e a Psique Infantil. A gente está indo aqui para o ponto número 3 desse mesmo capítulo, página 72. A gente está quase acabando o livro. Quase acabando? Não, porque o livro tem 234 páginas. Então, digamos aí que a gente está chegando na metade do livro já. Vamos prosseguir a leitura então, página 72, e vamos em frente que atrás tem gente. Ai, cada coisa, né? Então vamos lá. Uma mudança na atividade principal proporciona a base para outras mudanças, caracterizando o desenvolvimento da psique da criança. Ou seja, quando se muda uma atividade, é aquela história, né? Cada ação gera uma reação. Então, quando se muda a atividade principal, com certeza vai proporcionar mudanças, né? E quais são essas mudanças? Inicialmente, abordaremos as mudanças ocorridas no caráter psicológico das ações. Para que uma ação surja, é necessário que seu objetivo, seu propósito direto seja percebido em sua relação com o motivo da atividade da qual ela faz parte. Este é um ponto extremamente importante. Segue-se daí que o propósito de um mesmo ato pode ser percebido diretamente, dependendo de qual é o motivo que surge precisamente em conexão com ele. Assim, o sentido da ação também muda para o sujeito. Vamos tentar esclarecer com um exemplo. Vamos esclarecer porque nem eu estou entendendo nada. Admitamos que uma criança está ocupada, fazendo sua lição de casa e resolvendo um problema posto nessa lição. É claro que ela está consciente do propósito desta ação. Descobrir a resposta requerida e escrevê-la. Esta é a ação. E sua ação se dirige precisamente para isso. Mas qual é o propósito reconhecido? Isto é, que sentido tem essa ação para a criança? Para responder, precisamos saber de que atividade a ação faz parte ou o que é a mesma coisa. Ou seja, precisamos saber que atividade da criança a ação faz parte ou o que é a mesma coisa, qual é o motivo da ação, né? Pode ser o motivo aqui seja aprender matemática, ou seja, pode ser que o motivo seja aprender matemática. É que esse livro é muito antigo, gente. Não precisava colocar assim, ó. Pode ser o motivo aqui seja aprender matemática. Simplesmente escrever assim, ó, pode ser que o motivo seja aprender matemática, né? Seja aprender matemática. Então, pode ser que o motivo seja aprender matemática, talvez ela seja não aborrecer, talvez ele seja não aborrecer o professor. Nossa. E finalmente, gente, tá muito errado essa parte. Espera um pouquinho. Então, para ele estudar matemática, seja para ter a oportunidade de brincar com os colegas, objetivamente, em todos estes casos, o propósito permanece o mesmo: solucionar o problema dado. Mas seu sentido para a criança será diferente cada vez, portanto, suas ações em si serão, é claro, psicologicamente diferentes. Dependendo de que atividade a ação faz parte, a ação terá outro caráter psicológico. Esta é uma lei básica do desenvolvimento do processo de ações. Tomemos o exemplo seguinte. Uma criança na fase pré-escolar responde a uma pergunta que lhe é feita.
E uma criança do primeiro ano responde a mesma questão que lhe é apresentada por seu professor, com uma resposta do mesmo conteúdo, todavia quão diferentes serão seus discursos. Ou seja, é a mesma pergunta, mas com respostas diferentes. Onde está a antiga naturalidade da fala da criança? A resposta dada em classe é um ato não motivado pela necessidade do professor de que lhe falem sobre algo ou de partilhem algo com ela. Ela inclui uma nova relação e realiza outra atividade, a de aprender. Pessoal, eu acho muito importante eu explicar esse ponto. Aqui está falando que é de ação e de atividade. A ação é aquilo que surge num propósito objetivo. Por exemplo, o propósito de sair bem na prova. A criança, como ação, vai ler. Só que a atividade principal não é ler o livro. A atividade principal é ir fazer a prova e passar. Eu acho muito interessante botar isso na mesa, porque quando eu dei aula, eu analisando, eu percebi que os alunos, eles se sentem no direito de fazer piadinha em sala de aula, de desrespeitar os professores. Mas quando um professor os encontra na rua ou acompanhado dos pais, eles mudam completamente o seu comportamento. Então, se na sala de aula eles agem dessa forma, é porque eles têm um objetivo. Qual é esse objetivo? É isso que precisa descobrir, né? Exatamente isso que precisa descobrir. Na sala de aula é uma coisa com o professor, mas quando o encontra em outras situações é algo bem diferente. Cada ambiente o aluno vai agir de uma forma. Cada ambiente ele age de uma forma. Ele dá respostas diferentes para o seu comportamento. Dependendo de que atividade a ação faz parte, a ação terá outro caráter psicológico. Esta é uma lei básica do desenvolvimento do processo das ações. Tomemos os exemplos seguintes. Uma criança na fase pré-escolar responde a uma pergunta que lhe é feita. E uma criança de primeiro ano responde a mesma questão que lhe é apresentada por seu professor. Acho que eu já li isso aqui, né? Então tá, e a gente vê aqui que as perguntas são iguais, mas as respostas são diferentes, né? A resposta dada em classe é um ato não motivado pela necessidade do professor de que lhe falem sobre algo ou que partilhe algo com ela. Ela inclui uma nova relação e realiza outra atividade, a de aprender. Ou seja, o que o professor pergunta na sala de aula não é uma simples troca de conhecimento, mas sim é algo que o professor quer ver se o aluno aprendeu e assim aprende, né? Através das perguntas ele aprende. A professora pergunta: quantas janelas há na classe? E ela mesma olha para as janelas. Apesar de tudo, é preciso dizer que há 3 janelas. O aluno precisa dizer que uma floresta está retratada na gravura, embora tanto a professora como todos a sala possam ver que se trata de uma floresta, pois a professora não faz perguntas só para entabular uma conversa. Foi assim que um aluno do primeiro ano explicou a situação psicológica surgida durante a aula. E é exatamente isso. Não é para a conversa. E por isso o discurso da criança durante a aula é estruturado psicologicamente de forma diferente da do discurso empregado no brinquedo, ou nos contatos verbais com os colegas e pais, etc. O conhecimento da criança, isto é, sua interpretação dos fenômenos da realidade, ocorre em conexão com sua atividade.
Em cada estágio de seu desenvolvimento, a criança é limitada pelo círculo de suas atividades, como a gente já estudou isso, né, nos primeiros capítulos, a qual, por sua vez, depende da relação principal e bem caracteriza esse estágio como um todo. Essa afirmação exige certo esclarecimento. Trata-se aqui precisamente de uma questão de conhecimento, isto é, de qual é o sentido pessoal que um fenômeno tem para a criança, e não de seu conhecimento do fenômeno. Olha que interessante, né? Ou seja, aqui está falando que no começo a questão do aprender da criança trata-se de de um conhecimento pessoal. Lembra que a gente estudou que no começo a criança vai conseguir identificar algo por cor, né? Aí depois começa a identificar por formato. Lembra? Então, ou seja, por que que os brinquedos são assim? Né? Tem aqueles brinquedos quadrado, retângulo, redondo, colorido. Porque no começo, a criança, primeiro, ela começa a aprender segundo o que ela vê, segundo a sua própria percepção do mundo. A gente estudou isso no começo. Se vocês ouviram os meus áudios, vocês vão lembrar. Né? E não no fenômeno por si mesmo. Não no fenômeno de algo por si mesmo, mas sim no conhecimento próprio. É muito interessante porque isso ajuda a tratar uma criança que chega no consultório com algum problema. A gente sabe que por uma conversa técnica, talvez a gente não consiga tirar aquilo que está dentro. Mas às vezes, por brincadeira, pode ter certeza que a gente vai conseguir sim. Para explicar, empregarei um exemplo que já usei muito. Uma pessoa pode conhecer muito bem um fato histórico e compreender de igual forma a significação de alguma data histórica, mas esta data pode, ao mesmo tempo, ter um sentido diferente para uma pessoa. Um para um jovem que ainda não saiu da escola, outro para o mesmo jovem que está entrando no campo de batalha, pronto para, se necessário, sacrificar sua vida. Será que seu conhecimento desse fato, dessa data histórica, modificou-se ou foi aumentado? Absolutamente não. Ou seja, o mesmo fato histórico pode ser visto de diferentes formas, por diferentes tipos e níveis de conhecimento humanas. É isso que está falando aqui. Pessoal, depende muito, muito da visão. Depende muito da visão da pessoa, do que acontece no dia a dia. Será que uma pessoa que é criada na roça, embaixo do sol, no interior, eu não digo todo o interior, né? Até porque hoje em dia os interiores, eles estão bem evoluídos, né? Antigamente que não era tanto, mas hoje em dia eles estão muito evoluídos. Então será que uma pessoa simples do campo, será que ele vai ver talvez uma peça de arte como algo, nossa, não, por que não? Porque ele não tem conhecimento, para ele aquilo é apenas um quadro. Mas para quem estudou, esse quadro, essa peça, ela tem muito significado histórico, muito significado cultural, né? E assim por diante. Por que que muitos gostam de se refugiar no interior? Por causa da calmaria, fugir dessa vida agitada, muitas vezes fugir até do desses livros loucos, né, que nos deixa louco. Às vezes é bom sim dar um tempo, né? Por que não? Continuamos. Será que seu conhecimento desse fato, dessa data histórica, modificou-se ou foi aumentado? Não. Pode mesmo ocorrer que seu conhecimento seja um pouco menos claro. Ele pode mesmo ter esquecido alguma coisa, mas por alguma razão lembrou-se desse fato que voltou à sua mente e outra luz foi projetada sobre o acontecimento em sua mente, e por assim dizer, seu conteúdo foi revelado de forma mais completa. Aqui está falando quando uma pessoa aprende, né?
Parece que o que ela viu antes não é mais a mesma coisa, porque agora ela vai ter outro olhar sobre tal assunto. Ele tornou-se diferente, mas não do ponto de vista do conhecimento que se tem dele, mas a partir do ângulo de seu sentido para o indivíduo. O fato adquiriu um novo sentido, uma descrição verdadeiramente significativa e não formal do desenvolvimento psicológico da criança. Não pode, por isso, ser abstraída do seu desenvolvimento, de sua atitude presente em face do mundo e do conteúdo de suas relações. A descrição deve começar precisamente com uma análise dessas relações e atitudes, porque é impossível compreender de outra forma os traços da consciência da criança. A validade disso será vista facilmente. Por exemplo, se tentarmos fornecer uma descrição psicológica de crianças de 7 anos que vão à escola pela primeira vez, o que atrai a atenção do psicólogo? Uma diferença incomum entre as crianças seria observar os processos de sua criação e de seu pensamento abstrato, especialmente sua fala. Mas a imagem psicológica das crianças de 7 anos, a imagem verdadeiramente geral que caracteriza uma criança de 7 anos, não é apenas criada por estes processos tomados separadamente, mas também pelos traços psicológicos típicos dela, tais como os de suas atividades na escola, a atitude para com o professor, lições e colegas, típico delas, e, portanto, apenas aquilo que caracteriza anteriormente também os processos parciais separados da vida psíquica, isto é, as crianças recebem um material de estudo, como compreendem as explicações, como estruturam seus discursos, quando respondem ao professor e assim por diante. Pessoal, então aqui falou assim, né? A cultura, o ambiente dentro da casa, influencia muito o comportamento de uma criança. Mas a gente tem que colocar na mesa, em juízo, como que esse ser, como que essa criança, ela reage a tudo isso. Como que ela reage ao que entra, né? Como que ela reage às coisas do seu ambiente familiar. A gente tentando decodificar como é essa reação, a gente vai entender como essa criança reage ao que chega até ela. E sabendo como ela reage, a gente vai saber com que tipo de pessoa a gente está lidando. Então, eu falei várias vezes nos vídeos anteriores, né, que a relação na escola depende muito de como é a família, de como é tratado, a situação econômica. Mas aqui disse que a gente também deve colocar em juízo como essa criança ela recebe tudo isso, porque vai depender muito de como ela recebe. Cada pessoa tem um jeito de receber tal desafio, né? Cada criança tem um jeito, cada pessoa tem um jeito de receber tal desafio e assim por diante. Então vamos colocar isso em juízo também. Descarte. Qualquer ato consciente é moldado dentro de um círculo estabelecido de relações. Dentro desta ou daquela atividade que também determina sua peculiaridade psicológica. Ok. Passemos ao próximo grupo de mudanças observadas durante o desenvolvimento de uma criança, a saber, as mudanças ocorridas no campo das operações. Por operações, entendemos o modo de execução de um ato. Uma operação é o conteúdo necessário de qualquer ação, mas não é idêntico a ela. Uma mesma ação pode ser efetuada por diferentes operações e, inversamente, numa mesma operação, pode-se às vezes realizar diferentes ações. Isso ocorre porque uma operação
depende das condições em que o alvo da ação é dado, enquanto uma ação é determinada pelo seu alvo. Se tomarmos um exemplo muito simples, podemos esclarecer isto da seguinte maneira. Admitamos que eu tenha concebido o objetivo de decorar versos. Minha ação consistirá, então, em uma ativa memorização deles. Todavia, como farei isso? Em um caso, por exemplo, se no momento eu estiver sentado em casa, ou talvez prefira escrevê-los, em outras condições eu recorrerei à repetição dos versos para mim mesmo. Nos dois casos, a ação será a memorização, mas os meios de executá-la, isto é, as operações de memorização, serão diferentes. Então, memorização é como se fosse. Memorização é como se fosse o material que eu tenho. Por exemplo, aqui na memorização ele tinha vários materiais. Escrever, repetir, ouvir. Essas são eu tenho outra palavrinha, só que eu não estou lembrando. Objetos, esses são os objetos, né? Objetos do objeto das operações. Agora vamos dar outro exemplo aqui para vocês frisar. Um outro exemplo mais desculpa. Um outro exemplo mais humano é quando a gente se apaixona. É aí que a gente vai criar muitas operações para diferentes atos nossos ou do outro, porque querendo ou não, o outro sempre vai ser diferente da gente. Então a gente vai criando, digamos assim, armas, operações para resolver tal probleminha ou para se adaptar a um novo estilo de vida. Por exemplo, você começa a namorar e se depara com uma pessoa muito ciumenta. Quais são as operações que você tem? Primeiro, se acostumar. Segundo, reclamar. Ou terceiro, cair fora. Entendeu? Então essas são as operações de solução de problema, né? Se você decidir ficar, é uma operação. Se você decidir conversar, é outra operação. Se você decidir cair fora, é outra operação. Entendeu? Então, operação, gente, de maneira geral, é como se fosse solução, é como se fosse objetos para solução de problemas. Consideremos apenas um tipo de operação, a saber, a das operações conscientes. Agora a gente vai falar de uma operação de uma função psicológica que é a consciência, né? Vamos ver então que para mim está muito interessante. Você viu que a gente começou a falar de atividade, agora o livro já mudou, a gente está mudando aos poucos, né? Eu creio que a gente está terminando o capítulo. Então vamos agora saber das operações conscientes. Ah, a gente falou só um pouquinho de atividade nesse capítulo. Então, se você perdeu, se você não viu o vídeo número 11, veja, porque é lá que a gente está falando no vídeo todo sobre atividades. E você vai ver que não é atividade comum, é uma atividade psicológica, tá bom? Então vamos prosseguir. Para que as operações conscientes se desenvolvam, é típico. Estudos experimentais demonstram que elas se formam primeiramente como ações e não podem surgir de outra forma. As operações conscientes são formadas inicialmente como um processo dirigido para o alvo, que só mais tarde adquire a forma, em alguns casos de hábito automático. Interessante, né, gente? Muito interessante. Como então se converte uma ação em uma operação e, por conseguinte, em uma habilidade hábito? Para converter a ação de uma criança em uma operação, é preciso que se apresente à criança um novo propósito com o qual sua ação dada torna-se o meio a realizar outra ação. Olha só, isso aqui é clínica, hein, pessoal? Então, como que a gente vai tirar uma operação
que vem da consciência de dentro de uma criança, através através de um novo propósito dado à criança, com o qual sua ação dada torna-se o meio a realizar outra ação. É atividade, pessoal. É atividade. A gente vai conseguir tirar de dentro da criança o que tem dentro dela, os seus medos e tudo mais. Ó, isso aqui é clínica, hein? Em outras palavras, aquilo que era o alvo da ação dada deve ser convertido em uma condição de ação requerida pelo novo propósito. Ou seja, usar uma técnica, usar algo que você saiba que vai dar certo, né? Tirar da consciência e aplicar na prática como uma ação. Seja em forma de brincadeira, seja em forma de atividade, entendeu? Vejamos um exemplo. Quando um atirador atinge o alvo durante a prática de um exercício de rifle, realiza um ato definido. Quais são seus traços? Em primeiro lugar, a atividade que este ato faz parte, seu motivo e, consequentemente, o sentido que esta atividade tem para ele. Mas o ato também é caracterizado por algo a mais, pelos meios e técnicas por que ele é realizado. O tiro ao alvo exige uma série de processos, cada uma das quais tendo certas condições de ação. É necessário pôr o corpo em certa posição, segurar o rifle de forma perfeitamente vertical, fazer pontaria corretamente, pressionar a coronha no ombro, suspender a respiração para comprimir o gatilho, rapidamente de volta para o ponto inicial e disparo e gradualmente aumentar a pressão do dedo sobre ele. No atirador perito, nenhum desses processos é uma ação independente, ou seja, não é algo espontâneo, é algo que foi aprendido, é uma técnica. Os objetivos correspondentes a eles não são de cada vez diferenciados em sua consciência, logo é técnica. Nesta só há um objetivo: atingir o alvo. Isso também significa que ele dominou completamente a habilidade para atirar e as operações motoras exigidas por essa habilidade. Ou seja, como a gente pode aplicar aqui no que foi dito sobre criar uma ação para que a criança demonstre o que tem na consciência. Que se você simplesmente dar um carrinho e mandar a criança brincar, você não vai ter êxito no seu tratamento, você não vai ter êxito no seu planejamento. Por quê? Porque brincar de carrinho é uma ação espontânea. A gente estudou isso em Vygotsky. Estudamos isso. Vygotsky, ele escreveu sobre espontaneidade e eu não lembro, tem dois. Um é espontaneidade, que é algo que a gente faz, né? A base, digamos assim, de técnica, a gente não precisa pôr o eu nele. A gente não precisa pôr o eu numa ação, numa atividade. E existe um outro também que agora eu não me recordo, que é quando a gente põe o eu, seja numa discussão familiar, seja num tratamento, né? Numa brincadeira. Brincadeira as crianças sempre colocam o eu, mas então a gente não quer que a criança haja com espontaneidade nesse caso, com um comportamento espontâneo. A gente não quer, né? A gente quer realmente que solte aquilo que tem dentro. É muito interessante porque às vezes você está atendendo até mesmo um adulto e a gente percebe, né? Quando esse adulto esse adulto ele não está falando de forma espontânea. Ele está falando como você quer ouvir. E quando é interessante porque quando você interrompe muito esse paciente, quando você bota muitos obstáculos, ou você faz uma cara feia quando
contar algo da sua vida, ele se fecha. Então ele vai falar só o que você quer ouvir. Isso é muito chato, é uma perca de tempo, porque para você realmente poder ajudar uma pessoa, ela tem que demonstrar confiança, ter um comportamento, é que a gente pode usar espontâneo, né, para dois casos, né? Mas o comportamento espontâneo para Vygotsky que é um comportamento criado, tá? Então a pessoa não pode demonstrar um comportamento criado, né? E dessa forma, seguindo esse padrão, você pode ter certeza que a gente vai ter sucesso no tratamento. Em primeiro lugar, isso prova que é realmente impossível ensinar qualquer técnica separada, isto é, qualquer operação envolvida no disparo sem inicialmente fazer dela um especial processo propositado para o tiro. Propositado, ó, tá vendo? Tô certo. Então, para o tiro, né? A saber, uma ação. Mais tarde fica claro também como convertê-la em uma operação. Depois que o atirador aprendeu, por exemplo, a apertar o gatilho suavemente, ele recebe nova tarefa: atirar no alvo. Agora o objetivo em sua consciência não é apertar suavemente, mas outro: atingir o alvo. Suavidade ao apertar o gatilho é agora apenas uma das condições de ação requerida por esse objetivo. Muito legal. Então, tudo tem fases, né? Tudo tem fases. E eu lembro que quando eu estava no dentista, eu ia colocar aparelho. E eu queria tanto que ele colocasse o aparelho logo. Eu tava com uma ansiedade. Só que ele falava assim, não, primeiro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque senão não vai dar certo. Eu sei que foi 6 meses eu fazendo todos os processos para mim finalmente poder colocar. Então, lendo isso, eu lembrei, né, que naquela época eu só tinha 15 anos, eu não entendia, né? E vendo aqui como uma pessoa aprendeu a atirar rifle, eu vejo que tudo tem um processo. Assim como na terapia, tudo tem um processo, né? Talvez no primeiro encontro seja mais para conhecer a pessoa, conversar, um assunto legal, né? Para poder, porque a gente tem que criar esse ambiente de confiança. E como que a gente vai criar esse ambiente de confiança? Conhecendo, conversando, tendo uma conversa boa com o cliente, né? Além do mais, é essencial notar que os momentos anteriores necessariamente conscientes de segurar adequadamente o rifle, apertar o gatilho, etc., deixaram agora de ser executados conscientemente. Mas isso não significa absolutamente que o atirador perito também não os perceba. E claro que não é assim. Ele não apenas continua a perceber todos esses momentos, por exemplo, a relação da visão, a pressão da coronha, do rifle contra seu ombro, etc., mas seus movimentos continuam a ser controlados por suas percepções. A qualquer momento, ele pode também tornar-se consciente deles de tal forma que é também criada uma impressão de que eles se referem psiquicamente da mesma forma que o objetivo da ação. O liame entre ação e operações, demonstrado pelo exemplo dos movimentos motores, também vale para as operações mentais de seu esforço sobre a forma de hábitos mentais. A soma, por exemplo, pode ser tanto uma ação como uma operação. Operação é o que faz, ação é o objetivo. A criança domina-se-a. A criança domina-a como uma operação precisa. Os meios com os quais ela, a operação, começa são a contagem de um em um. Porém, mais tarde, são-lhe dados problemas cujas condições exigem que números sejam acrescentados. Para ela descobrir isso e aquilo, será necessário acrescentar este e aquele número. A ação mental das crianças deve tornar-se então a solução de um problema, e não uma simples soma. A soma torna-se operação e deve, por isso, adquirir a forma de hábito
automático, adequadamente desenvolvido, né? Então aqui falou lá, esse exercício lá, né? Soma com soma. Então o que ele quis dizer aqui? Objeto com objeto provoca uma solução de problemas. E quando a criança passa por uma experiência, a criança, adolescente ou adulto passa por uma experiência ruim ou boa, e cria essas operações para defesa, para a solução de problemas, ela aprende, ela adquire experiência. Se acontecer algo parecido ou de novo, vai saber o que fazer. Então, aqui no parágrafo, não sei se vocês entenderam, mas aqui no parágrafo comparou as funções mentais, as operações mentais, com aprender rifle. Não só rifle, mas qualquer coisa, que são fases. Uma operação aqui, vai treinando a mente para apertar o gatilho suave, vai aprendendo a segurar o rifle, vai pegando a manha. É como dirigir um carro, vai pegando a manha, vai sabendo para que serve. A mesma coisa é nas operações mentais para a solução de problemas ou, ou procurar uma solução. A pessoa adquire experiência e da próxima vez com certeza vai saber como lidar. Finalizamos, ok? Está finalizado as operações. Então o que a gente viu hoje? A gente viu uma brechinha de atividade, né? A gente viu essa brechinha de atividade, a gente viu as operações, a gente viu operações conscientes, a gente viu os comportamento espontâneo, um fiapinho, né, de comportamento espontâneo. E agora a gente vai entender mais sobre o processo de mudança durante o desenvolvimento da psique. E o que abordaremos dentro da psique são as funções psicofisiológicas. Corpo, o que o corpo tem a ver com a mente. Também é muito legal. Então vamos lá? O último grupo de mudanças durante o desenvolvimento da psique que abordaremos é o das funções psicofisiológicas. Por este termo, queremos indicar as funções fisiológicas que realizam a mais alta forma de vida do organismo, isto é, sua vida mediada pela reflexão psíquica da realidade. Gente, mediação. Nossa, eu estudei muito mediação. É um assunto assim muito legal, muito complexo, que não dá para me abordar todo nesse finzinho de vídeo. Mas assim, eu vou falar uma vez só. Mediação é tudo o que o mundo de fora causa dentro de uma pessoa. Um comportamento mediado. Por exemplo, se uma pessoa está tendo esse comportamento, quer dizer que está sendo mediado por alguma coisa de fora. Legal, né? Vamos continuar? Vamos. Então, sua vida está sendo mediada pela reflexão psíquica da realidade. O grupo inclui as funções sensoriais. Funções são paladar, visão, tato, audição, degustação. Ah, peraí, gente. E tem uma função sensorial também muito importante na psicologia, que é, a cuca, a cabeça, tá bom? Não a cabeça como uma parte do corpo, mas a cabeça como psico, tá? Funções tônicas e assim por diante. Nenhuma atividade psíquica pode ser executada sem o envolvimento dessas funções, mas esta atividade não consiste apenas nas funções e não pode ser derivada delas. Todas essas funções constituem igualmente a base dos correspondentes fenômenos subjetivos da consciência, isto é, sensações, experiências emocionais, fenômenos sensoriais e a memória, que formam a matéria subjetiva, por assim dizer, a riqueza sensível, a
o policromismo e a plasticidade da representação do mundo na consciência humana. Se mentalmente excluirmos a função da percepção das cores, a imagem da realidade em nossa consciência adquirida, a palidez de uma fotografia preta e branca, se bloquearmos a audição, nosso quadro do mundo será tão pobre quanto um filme mudo comparado com o sonoro. Por outro lado, todavia, uma pessoa cega pode tornar-se cientista e criar uma nova teoria mais perfeita sobre a natureza da luz. Embora a experiência sensível que ela possa ter da luz seja tão pequena quanto aquele que uma pessoa comum tem da velocidade da luz, isso significa que, embora os conceitos e os fenômenos sensíveis estejam interrelacionados por seus significados psicologicamente, eles são categorias diferentes da consciência. Ou seja, sensorial é algo diferente da consciência, porque se uma pessoa cega ela pode criar novas teorias, por quê que ela pode criar? Por causa da consciência. Ela sabe o que é, ela pensa, ela imagina o que pode ser isso. E por procurar saber, né, ela pode criar teorias incríveis sobre a luz. Em que consiste o desenvolvimento das funções e sua conexão com o processo da realidade? Como indicou a pesquisa, qualquer função se desenvolve e é reestruturada dentro do processo que a realiza. As sensações, por exemplo, incrementam-se em conexão com o desenvolvimento dos processos da percepção dirigidas por um alvo, e por isso que elas podem ser ativamente cultivadas em uma criança. E seu cultivo não pode, de mais a mais, em virtude disso, consistir em um treinamento simples e mecânico das sensações em exercícios formais. Temos agora um número considerável de descobertas experimentais à nossa disposição, obtidas por vários pesquisadores, as quais indubitavelmente demonstram a dependência do desenvolvimento das funções em relação aos processos concretos nos quais estão envolvidos. Nossa própria pesquisa possibilitou que isso se tornasse mais preciso e estabeleceu que mudanças no desenvolvimento das funções ocorrem apenas quando as funções, têm lugar preciso na atividade. Isto é, se está incluído em uma operação que um certo nível de seu desenvolvimento torne-se necessário para o desenvolvimento da ação correspondente. Neste caso, os limites da possibilidade de mudanças, particularmente no campo das funções sensíveis, isto é, a sensibilidade, revelam-se extremamente amplos de tal forma que os valores normais dos limiares estabelecidos pela psicofísica clássica podem ser considerados ultrapassados. Quando a estimativa visual estava sendo investigada, por exemplo, uma mudança no sentido de um rebaixamento dos limiares médios estabelecidos de mais de 2/3. Nossa, gente, para que escrever errado, né? Porque para que escrever difícil, né? O que a gente tem disso aqui, ó? Vê se alguém entendeu. Uma mudança no sentido de um rebaixamento dos limiares médios estabelecidos de mais ou 2/3 foi obtido nessa condição. Gente, o que é isso? Em pesquisas das variações do linear, agora eu sei porque muita gente não entende o livro, muita gente tira nota baixa aí na prova, agora eu sei por quê. Olha isso, o que é isso? A gente passa, a gente lê, né? A gente deixa passar, né? Porque a gente não entende. A não ser que a gente passe o dia todo pesquisando na internet o que é cada palavra, né? Em pesquisas das variações do linear do peso estimado, a mudança foi de mais da metade e assim por diante, e nossas descobertas não constituem limite de forma alguma. Quando passamos destes fatos de laboratório obtidos em adultos para o exame dos fatos do desenvolvimento infantil, a formação daquilo que é chamado de audição fonemática
na criança serve como adequada ilustração do que foi dito. Durante seu desenvolvimento, uma criança, como sabemos, adquire uma capacidade extremamente acurada de diferenciar formas, isto é, os sons significativos da língua, mas isso só porque sua diferenciação é uma condição necessária para a distinção das palavras que são sonoramente semelhantes, mas diversas em seu significado. A distinção dos sons cujas diferenças não constituem um meio real para a criança distinguir palavras pelo sentido permanece muito menos perfeita. Mais tarde, por conseguinte, quando a criança começa a estudar uma língua estrangeira, no começo não houve a diferença entre fonemas semelhantes, que são novos para elas, como a diferença, por exemplo, entre o som vocálico em francês. Eu amo francês, estou estudando francês. Entre o som vocálico em francês em mort e mer. Ah, não, peraí, gente. Eu li errado. Não é mar, é mais. Em português é mais. E em francês é mer. Entendeu? Além disso, é notável o fato de que, para se tornar sensível a essa diferença, não basta ouvir frequentemente falar a língua francesa, sem todavia tentar dominá-la. E isso que torna possível que alguém passe muitos anos entre pessoas que falam outra língua e mesmo assim permaneçam surdos a nuances de sua fonética. Há também uma conexão inversa entre o desenvolvimento das funções e o da atividade. O desenvolvimento das funções, por sua vez, torna possível um desempenho melhor da atividade correspondente, uma distinção apurada entre tonalidades de cor, por exemplo, e frequentemente o resultado da execução de uma atividade tal como o bordado. Mas essa distinção, por sua vez, facilita uma escolha mais apurada das cores para o bordado, isto é, torna possível uma execução ainda mais aprimorada dessa atividade. O desenvolvimento das funções psicofisiológicas da criança está assim ligado naturalmente com o curso geral do desenvolvimento de sua atividade. Pessoal, não tem muito o que dizer do que foi dito. Psicofisiológica, a única coisa que vocês têm que saber: desenvolvimento fisiológico, desenvolvimento do corpo com a mente, né? Entenderam? Tem muito a ver com a mente e o corpo, a relação entre a mente e o corpo. Como que as nossas habilidades sensoriais, a relação entre nossas habilidades sensoriais, psicológicas, né? Depois, numa mais aprofundação, a gente vai ver o que a sexualidade tem a ver com a cabeça, as fases, né? Então é isso que a gente vai ver numa próxima oportunidade, que eu não sei se a gente vai estudar isso nesse livro. Mas, gente, nosso tempo está estourando. Na nossa próxima videoaula, a gente está indo para a sessão 4 do mesmo capítulo, Contribuições Culturais e a Psique Infantil. Gente, muito obrigado, foi muito bom estar com vocês. A gente se vê na nossa próxima aula para a gente poder adquirir cada vez mais conhecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido muito conhecimento. E uma dica: se vocês não forem ouvir todo o áudio, vocês podem anotar nos comentários o minuto em que vocês pararam e assim depois poder retornar. Gente, nosso tempo aqui está estourando. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!